hoje aqui. Pena que a cantora não pôde vir e acompanha. Tem, está no YouTube do Itajubá. Né? Como é que era o nome? No momento não era... Dupla Maravilha. Dupla Maravilha. É ele recitando os poemas e ela cantando, a coisa mais linda. Então, ele fazia o livro e a editora, a distribuidora sabia. É o caminho, tem que distribuir, porque é o que está, a maioria é o que está lá. Acho que é por aí. Bom, agora falar sobre o livro. Né? Vocês querem ouvir falar sobre o livro. Todo mundo aqui é fã do café, né? E o café é um fenômeno, né? Assim como o futebol, o café, tirando, só perde pro chá. Mas aí é covardia, né? Porque a gente é a China toma chá. Então, o que acontece? A minha vida, todo mundo conhece, foi pautada pelo café. Eu só me dei conta disso depois que comecei a ganhar dinheiro com café, com meus desenhos. E aí eu vi, puxa, eu nasci no meio, quer dizer, eu me criei no meio do cafezal. Minha primeira infância foi brincada debaixo dos pés de café, brincava de esconde-esconde, que naquele tempo os cafés tinham uma saia comprida, que a gente se refugiava da chuva debaixo deles, né? E tal, e brincava de esconder com as primas, aquela coisa. Quer dizer, eu fui criado. Depois, para estudar em Brasília, trabalhei numa plantação de café no Cerrado. E aí o que eu fui ver, como eu estou ligado com o café. E sempre tive vontade de fazer uma literatura sobre café, alguma coisa assim. Já que eu estava escrevendo, vou escrever sobre café. Nunca, não dava ideia. Né? O que tinha de café é muito ligado à escravidão. O tempo da escravidão tem a escravizaura, tem assim a moça, né? Alguma coisa assim. O Jorge Amado fez o cacau. Né? Eu gostava dele ter feito o café. Aí um dia, um casal de amigos meus, pensava que como eu meti a escrever, pensava que eu lia muito. Eu não sou muito de ler. E me deu um livro desse tamanho que era no Equador. E era Natal. Eu falei, prenda de Natal. Aí eu já não sou muito de ler. Com aquele livro daquele tamanho, eu falei, isso vai virar filme, vai virar novela, eu espero que mas aí o que aconteceu? Eu falei, como é a prenda da amiga, vou fazer uma forcinha, eu vou ler. Comecei a ler, comecei a gostar. E começou um cheirinho do café por ali. Eu falei, opa, é a história de café. Comecei a gostar e tal, e de repente era o cacau, né? Que era a plantação do cacau, do retrato do Equador. Eu falei, de novo o cacau. Pô, já não lembro, mas só ouvi falar em cacau. Aí, quando eu terminei o livro, eu me decidi, vou escrever um romance do café. Mas aí pensei, puxa vida, da escravidão já foi. E eu que me envolvo tanto com cidades e tudo, por exemplo, tem um livro sobre Lisboa, que é as agruras do Geraldo Alves, uma Lisboa anterior ao terremoto, tem um livro sobre a Vila Morena, que é uma cidade utópica, e tanta coisa ligada a coisa da onde eu vivo, tem coisa sobre o Acre e tal. Eu falei, não tem nada da minha cidade, né? Nasci e criei um pouco. Fiz a primeira infância, né? A segunda infância. A primeira foi no meio do cafezal, na roça, e a segunda de estudo no Rio de Janeiro mesmo. Eu queria fazer uma coisa sobre o café, mas uma coisa que eu conhecesse, que fosse da minha vida. Então, comecei a alterar a minha história pessoal e a geografia. Então, toda a geografia, quem conhece a região, vê logo, isso aqui é fulano e tal. Mas quem morava aqui não era esse, era outro. Mas era o que eu mudei. E foram era o Manuel Joaquim, dois portugueses, que não eram de piada. Foram para o Brasil, em 1800 e pouco, com 13, 14 anos. Assim, tipo Ferreira de Castro, né? Foram lá dois irmãos, Manuel Joaquim, e não sabiam ler nem escrever nada, nem fazer conta nem nada. Uma família, fazendeiro, pegou esses dois e criou. E ensinou a viver, a ler e tudo. O do Joaquim desapareceu. O Manuel veio a ser dono de uma fazenda de café. Uma grande fazenda. Quando terminou a escravidão, ele perdeu, o café caiu junto com a perda da escravidão, e os herdeiros, cada um pegou seu pedaço. E o Manuel, filho dele, ficou com um pedacinho que veio a ser o meu avô. E não vendeu, foi o único que não vendeu. Então, quando eu precisei ser criado, porque meu pai sozinho, mecânico, eletricista no Rio de Janeiro, não podia criar uma criança sozinho, e foi, a minha mãe era muito nova, então não deu conta do serviço, me mandou para essa fazenda. Então, desse Manuel. E o Joaquim perdeu-se. Então, o que eu fiz nessa história? Eu peguei essa geografia, que eu conhecia com essas pessoas, da minha primeira infância, e
peguei o Joaquim e botei nesse lugar. E o Manuel fiz como se ele tivesse perdido. Então, não é um livro autobiográfico, tá certo? Não, tem muito de mim aqui na personagem, que é a heroína, que é uma mulher. Né? Aí, mas não, e algumas coisas em outros personagens, mas não é nada biográfico. Mas a geografia entende? E a vizinhança. E aí eu tive um gozo tremendo, quer dizer, não é literatura, é diferente do Beraldo Alma ou do Mayushim, né? Até eu digo que Mayushim tem literatura mesmo, pra caramba, acho que é o único mesmo, mas não é literatura, mas é diversão, e faz chorar um pouquinho também, mas chorar também é diversão. Eu lembro, eu estava zangado, porque as 3 pessoas que leram, o Vladimir, a Mayara e a Joana, todos 3 choraram. Aí eu fiquei zangado com o livro. Aí pedi, porque ele era para ser editado pela Pangeia como Balada do Café. Foi o Rodrigues Vaz que deu o nome Balada do Café e queria editar. Aí eu liguei para ele, não edita não, né? Tá fazendo chorar. Mas aí lembrei de uma coisa. Uma das coisas que mais me fez chorar foi a morte da mãe do Bambi. Eu acho que todo mundo chorou nessa cena. É uma das cenas mais dramáticas que eu já vi na minha vida. Mas nem por isso eu deixo de ver o filme tantas vezes que passa, e de chorar de novo, e de ver e de achar bonito, porque é bacana. É a vida. Prepara a criança, né, para enfrentar, assim como ele enfrenta a morte da mãe do Bambi, enfrenta a morte da própria mãe, às vezes, e tal, e da mãe do amigo, e tal. Então, para os adultos, geralmente as coisas tristes não funcionam. Mas acho que a gente pode ler o livro também um pouco como criança e enfrentar a coisa que vem pela frente. E outra coisa, e enfrentar o passado também, tem muito aqui no meu passado, de coisa que eu sofri e que me expurguei aqui, principalmente da ditadura. Né? Eu apanhei muito no tempo da ditadura, sem ser subversivo, sem ser nada. Quando eu comecei a fazer, quando eu fui para aqui, comecei a estar certo antes, aí não apanhei mais, já estava no saldo já. Então foi assim, mas sempre deu vontade de devolver a tapa naquele cabo que me explicou, naquele sargento que me prendeu, que me deixou passar fome, sempre deu vontade de ver. Aí eu dei aqui, faço no livro. Então, é um livro que dá para se divertir, tem uns personagens engraçados, e também tem outra coisa, muitas vezes as pessoas não querem escrever, porque, primeiro, que a nossa língua está cheia de bons, de grandes escritores. Então inibe as pessoas. Não tem que se inibir, gente. Eu acho que todo mundo quer ser Flaubert, né? Quer ser Goethe. Não pode, não dá. Tem que ser, podemos ser Alexandre Dumas, o filho, né? Que dizem, eu não sei bem, não entendo, mas dizem que de literatura não tinha nada. Mas pô, todo mundo conhece Três Mosqueteiros, Conde de Monte Cristo, percebe? E dá gosto dele. Eu antes falava muito mal do Paulo Coelho, inclusive quando nasceu o livro do Asbar Brasília, as pessoas dizem, isso é muito difícil de ler. Eu falei, quer ler livro fácil, mas ler Paulo Coelho, não sei o quê. Mas hoje em dia eu já estou me retratando um pouquinho, porque é o seguinte, qual é o juiz bom de futebol? É aquele que não aparece, né? Você nem nota o juiz, porque ele fez um bom trabalho. Quem é o bom cantor, o bom músico? É aquele que você nem nota que ele é um virtuoso, ele passa. Então, quer dizer, o Paulo Coelho talvez seja uma coisa assim, é tão bom, que ele nem percebe se é escritor, até pensa que não é. É mais ou menos o meu caso também, por aí deve ser. Ganância devido às proporções. Né? A gente vende a 13 euros. Para quem está aqui hoje é só 10, ele não, ele vende a 1 milhões. Gente, olha, nós temos aqui, olha, Pedro Paz, ele está me ensaiando comigo a musiquinha do café, porque hoje a gente vai falar de café e de outras coisinhas, porque as outras coisinhas acompanham o café. Inclusive as grandes coisonas, tipo as revoluções. A revolução, você sabe por que os Estados Unidos, que foi um país colonizado pela terra do chá, né? Que foi uma rainha portuguesa que levou esse costume para o inglês, né? O inglês não tinha o costume do chá, mas a rainha, como já tinha mais ligação com as coisas da Índia, falou, não, o chazinho que é bom, né? Aí botou lá, instituiu as coisas. E os ingleses, a fala dessa rainha levou para os Estados Unidos o chá. E você vê, quer dizer, era para ser um país daquele tamanho tomando chá, mas toma café. Por quê? Porque o café motivou a Revolução, a primeira grande revolução foi a Revolução Americana, graças ao café. E o Brasil já gerou duas, infelizmente, não muito alvissareiras, né? Mas, então,
A própria China agora está se voltando